verdade. Você já me conhece, eu sou Deusa Avelar. E hoje nós estamos aqui no sítio do Serelepe com duas pessoas muito especiais. Na verdade são mais pessoas, mas agora nós vamos falar com duas pessoas muito especiais. Nós vamos conversar com o pastor Joide Miranda, meu amigo, homem de Deus, com uma experiência de vida tremenda e que tem sido de ajuda para tanta gente em todo o Brasil e fora do Brasil. E o Saulo, que você também conhece e sabe que caminhamos juntos e que a experiência de vida do Saulo tem feito diferença na vida de muitas pessoas. O fato é que o tema que torna comum a presença deles aqui e a nossa amizade chama-se homossexualidade. Porque os dois viveram um padrão de comportamento homossexual. E hoje nós vivemos um tempo na sociedade em que nós estamos recebendo sendo jogado em cima de nós questões ligadas à ideologia de gênero, ao compromisso que existe hoje do poder com a agenda de gênero no mundo. Mas existem algumas realidades que pessoas estão sofrendo e que elas desconhecem. E essa realidade é de que existe ajuda. A realidade é de que você pode mudar. A realidade é que você não precisa sofrer e carregar isto como se não tivesse saída, como se não tivesse alternativa. E existe algo muito interessante no vídeo do pastor Joide e que várias pessoas já comentaram comigo, que é a fala dele sobre vontade e decisão. E aí nós estamos dizendo, o que a vontade e a decisão tem de importância, pastor Joide, quando alguém deseja deixar o padrão de comportamento homossexual? É uma satisfação, né? Muito grande poder estar aqui nesse sítio maravilhoso, juntamente com você, dando essa entrevista. É muito importante porque, primeiramente, a pessoa tem que olhar para dentro de si, né, fazer uma autoanálise de si mesmo. No meu caso, por exemplo, né, eu tinha de tudo, né, eu achava que eu era uma pessoa feliz, mas eu entendia que eu tinha momentos alegres, que é totalmente de você viver uma felicidade plena. E eu tomei uma decisão na minha vida. Né? Hoje, você falou também, abrindo parênteses sobre a ideologia de gênero, eu pergunto assim, eu gostaria até que alguns psicólogos, né, que lutam em favor da ideologia de gênero pudessem estudar o meu caso também. Porque eu acreditava que eu era uma mulher, eu pensava que eu tinha nascido uma mulher, eu achava que Deus tinha errado quando Ele me criou, porque eu achava assim, não, eu não sou homem, eu sou uma mulher, mas de repente quando eu parei, eu olhei para dentro de mim, eu tomei uma decisão, eu falei, peraí, eu não nasci mulher, eu sou um homem. Então essa decisão foi muito importante na minha vida, eu decidi mudar a minha vida. Eu decidi falar assim, bom, eu não quero isso mais para minha vida. Foi fácil? Claro que não. Né? Foi uma luta, né? Foi um período longo da minha vida, eu me converti em 91, mas aquela decisão, aquela postura de não querer mais aquilo foi decisivo na minha vida. E eu louvo a Deus que na época, né, eu precisei de uma profissional, Só um minutinho. Vamos repetir. Naquela época, ele precisou de um acompanhamento psicológico, sim. Foi fundamental na minha vida. E tem o trabalho espiritual, que o trabalho espiritual eu recebia na igreja. Né? E existe o trabalho da profissional na área, né? Que ela me ajudou a... Eu precisava me encontrar comigo mesmo, porque eu estava perdido. Eu sabia que eu era homem. Eu tinha perdido a minha heterossexualidade em algum ponto da minha vida. Eu precisava reencontrar de novo a minha heterossexualidade. E essa psicóloga, ela me ajudou muito a eu me reencontrar de novo com a minha verdadeira identidade com a qual eu havia nascido. Porque eu nunca deixei de ser homem. Eu estava perdido. Era totalmente diferente. E quando eu tive esse encontro, eu tomei essa decisão na minha vida e graças a Deus as coisas foram acontecendo. E hoje eu estou aí para provar para essa sociedade que ninguém nasce homossexual e se você tomar uma decisão na sua vida, Deus ele pode transformar, restaurar sua identidade 100%, assim como Ele restaurou a minha. Entendeu? Que é importante entender o seguinte, existe muito em prol de se tornar natural.
algo que não é natural. Mas ninguém está dizendo para você que você pode decidir não continuar com esse estilo de vida. Que você tem direito, enquanto cidadão, de decidir, de procurar ajuda e de receber ajuda. Saulo, quando você decidiu, e nós conversávamos ontem sobre isso, o que você encontrou no momento em que você decidiu que não queria mais continuar nesse estilo de vida, e como as pessoas que você encontrou lidaram contigo e te ajudaram? Ok, boa pergunta, principalmente porque muitos e-mails que eu recebo hoje vem a pergunta: Saulo, você tem uma igreja, um local para que eu possa buscar ajuda? E eu penso, reflito no trabalho que eu tenho feito nas igrejas, que é sobre a conscientização da igreja para que a liderança ofereça apoio e graça para as pessoas que sofrem, que desejam e que buscam ajuda dentro das nossas igrejas. Isso. Então eu tenho conscientizado essa liderança e eu fico refletindo. Esse trabalho de conscientização, o que tem frutificado? A liderança tem percebido essa necessidade? Aí eu volto à pergunta: existe um local, Saulo, que você possa me indicar para eu ir lá buscar ajuda? Eu demoro para responder, não. Porém, infelizmente, não tem um local seguro que essa pessoa possa ir lá, eu vou ser acompanhada, vão caminhar comigo, acolhida. Não tem. Mas eu quero refletir com relação à minha história. No ano de 2000, deixei 12 anos de prática homossexual, um relacionamento de 5 anos que eu estava com um rapaz, terminou ali o relacionamento, não sabia da possibilidade de mudança, que alguém poderia ressignificar, né, a sua sexualidade, eu não sabia. Entrei em depressão morando na casa da minha mãe. Ali, ela fez um convite: Saulo, vai numa igreja que tem uma missionária que vai falar do amor de Deus. Fui. Chegando lá, ouvi a palavra dessa missionária, onde ela falou do grande amor de Deus pela minha vida. Ali eu entendi o amor de Jesus por mim, ali eu entendi. E o que aconteceu? Deus já começou a preparar o caminho. O gerente da empresa onde eu trabalho, ele me convidou para ir na casa dele, porque ele viu o meu sofrimento. Se eu queria ir lá fazer uma visita. Era um grupo de encontro, de uma célula, onde eles se reuniram para estudar a Bíblia, orar e também evangelizar pessoas. E lá eu abri a minha história. Eu sou homossexual, não estou dando conta disso, eu estou em sofrimento por conta do que eu passei nesses 12 anos e por conta de mais um relacionamento que foi interrompido, porque é uma instabilidade, o meio homossexual. E eles me disseram: você não é homossexual, você está. Eu falei: como assim? Ali eles já me mostraram: peraí, tem algo errado na sua fala. Você está, você não é. Você, como a deusa fala, né, deusa? Estar eu posso estar aqui e posso estar aqui, ou seja, há possibilidade de mudança. Então você está, você não é. E o que aconteceu? Eles estavam preparados para me receber como homossexual? Eles sabiam como receber aquela pessoa que estava em sofrimento? Não. Porém, eu encontrei ali, deusa, pessoas maduras que estavam num grupo de estudo, dispostas a me ajudar, independente da minha história, independente da minha homossexualidade. E elas estavam dispostas. E o que aconteceu? No meu desespero para buscar ajuda, ressignificar a minha história, essa palavra eu aprendi com a deusa, né, que eu nem sabia dessa tal de ressignificação, né? Ali eu encontrei essa possibilidade, eu quero. Ou seja, eu estava o quê? Em sofrimento, desespero, buscando ajuda, encontrei um local que favorecia essa ajuda, e eu me lancei: eu quero mudança. Eu estava o quê? Altamente motivado a receber ajuda e querer mudar a minha história. Ou seja, você já tinha saído da etapa da vontade. Ok. Perfeito. E você entrou na decisão. E quando você entrou na decisão, você abriu os caminhos, na medida em que você não se inibiu diante do que não existia. É verdade. Você não se inibiu diante do que não existia. E a palavra de Deus diz que Deus traz a existência. Ok. Então Deus trouxe à existência uma igreja que nunca tinha lidado com essa questão, mas pessoas que escolheram acolher, cuidar,
caminhar com o Saulo e ajudá-lo nesse processo de ressignificação. E por que eu digo isso? Porque hoje as pessoas sofrem e, além delas não saberem que... Elas são tão... Eu quero uma palavra que diz assim, jogam em cima da gente a informação de que é isso, tem que ser, tem que ser, tem que ser, que as pessoas que não querem viver esse estilo, elas se veem obrigadas. Até porque a lavagem cerebral hoje, que essa maldita mídia joga sobre a vida dos jovens é muito forte. Verdade. E eu quero dizer que se você pensa que é, eu quero lhe dizer que você está. Está. Que não é uma condição permanente. E que a realidade é que da mesma forma que existem homossexuais, ou existem gays, existem ex-gays. Ninguém pode questionar esta realidade. Ninguém. Aqui está. E as suas famílias estão junto. É verdade. E só abrindo um parêntese, entre essa decisão e vontade, quero deixar aqui uma coisa bem clara, porque eu atendo hoje pessoas do Brasil todo e fora do Brasil. Porque nós temos visto também que na nossa nação tem pseudos pastores homossexuais. Então eles disseram assim, não, eu tomei uma decisão, mas as vontades elas não saíram. Então eu creio que Deus quer que eu viva a minha homossexualidade, que isso não vai interferir a minha intimidade com Deus. Quando você toma uma decisão, a vontade, ela não sai de imediato. Claro que não. Então aí entra o seu querer, a sua vontade. Gálatas capítulo 2, versículo 20, a palavra do Senhor diz, eu já estou crucificado com Cristo. E eu vivo não mais eu. A vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé. E o que é a fé? A fé é a firme certeza, está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é a firme certeza, é a convicção das coisas que não se vê, porém espera. Então eu tomei essa decisão na minha vida, mas as vontades eram muitas. Mas eu dizia para mim, a minha carne deseja, mas eu não vou dar para ela. Porque eu sei que na hora certa, no momento certo, Deus vai remover esse desejo do meu coração. Então isso entrou a minha decisão, até que a minha vontade foi eliminada. Mas isso é um processo. As pessoas pensam que Deus é uma fada madrinha. Não existe mágica. Não existe mágica, não é de um dia para a noite. Tanto que não existe, ninguém dorme hétero e acorda homo, e ninguém dorme homo e acorda hétero. Entendeu? Então, porque a homossexualidade é um estado, ela é uma conduta e ela é um comportamento. Então, quer dizer, é um comportamento adquirido. Então, eu adquiri durante anos. Agora, eu entendi... E hoje, nós temos doutrinação. Verdade, Então, quando a gente fala de adquirido, também entra a doutrinação. Aquilo que nós estamos vendo a ideologia de gênero nas escolas e as mentiras, os absurdos e as barbaridades que estão sendo ditas para nossas crianças. Ou seja, as nossas crianças estão sendo doutrinadas a pensar que... Inclusive, Deus, podemos uma palavra para os pais aqui, porque assim, muitos pais também buscam ajuda. Porque o filho lá de 14, 15, 16 anos fala que é homossexual, é bissexual, e aí vai. E esses pais entram em desespero, surtam e querem saber, peraí, mas o que aconteceu com o meu filho? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Essa pergunta fica na cabeça dos pais, né? É uma culpa até, né? Onde foi que eu errei? E não estão percebendo a doutrinação. A manipulação da mídia está o quê? Em filmes, desenhos, propagandas. A escola, a faculdade, está ali bombando. Querendo sodomizar as nossas crianças. Hoje temos uma geração, muitas vezes não veio de trauma nem abuso, e que está o quê? Vivenciando normalmente aquilo que para mim foi causado por trauma e abuso. Verdade. Então esses pais precisam entender dessa doutrinação, né, Deusa? Literaturas, livros infantis, né, que estão induzindo as crianças a vivenciar o estado da homossexualidade. Hoje tudo é relativo, hoje tudo é normal, estão querendo normatizar tudo. Né? Então eu também falo muito isso, Saulo. Os pais eles precisam estar em alerta em relação aos seus filhos, acompanhar os seus filhos, principalmente nas escolas, né? Eu posso abrir um parênteses rapidinho? O meu filho tem 5 anos. O meu filho outro dia chegou e falou assim para mim, pai, o meu coleguinha falou que o pai dele vai casar e ele vai passar a ter 2 pais. Quer dizer, meu filho tem 5 anos. O coleguinha do meu filho tem 5 anos. Como que um pai fala para o filho de 5 anos que ele vai casar e ele vai ter 2 pais?
a mente dessa criança. Será que uma criança de 5 anos está preparada para ouvir de um pai, o pai dizer que ele vai se casar e ele vai passar a ter 2 pais? Então, quer dizer, olha a mente dessa criança. Eu tive que conversar com meu filho. Falei, não, filho, tá errado. Né? Menino casa com menina, menina casa com menino. Mas isso aí é o quê? A mente do pai, que já está também, a mente do pai já está tão corrompida, que já está levando, já está corrompendo a mente do próprio filho. E essa compreensão, de repente nós estamos tendo por normal aquilo que é um padrão disfuncional de comportamento. Justamente. E você ouve tanto, que aquilo que você mesmo antes fazia uma consideração, uma avaliação, até com base em princípio, nos seus valores e princípios, que de repente você fala, mas será que é tanto assim? Há algum tempo atrás, e é interessante registrar isso, havia uma novela num determinado canal da televisão, em que havia um homem com várias famílias, várias mulheres, e eu escrevi para o Saulo e disse, olha como se começa a construir um conceito para a sociedade. E aí nós temos hoje as relações poliafetivas. Então, você precisa entender que nós, como sociedade, temos sido massa de manobra de um jogo político de poder que tem objetivos de que você pense que você que não tem jeito e que você é livre. Mentira, quando você pensa que você é livre, você está preso, mais preso do que você possa imaginar. Porque você está fazendo justamente o que este movimento político decidiu que esta geração faria. Eu sou livre para lidar com a minha sexualidade. Não interfiram. Mentira. Você está fazendo ingenuamente exatamente o que foi decidido que esta geração faria. Tudo que você não é livre. Porque estão manipulando a sua sexualidade, a distorção de interpretação da sua sexualidade, o seu conceito de identidade pessoal. E você pensa que você está sendo livre. Nunca houve uma geração tão aprisionada pela política como esta. É verdade. Eu quero deixar algumas coisas. O blog do professor Orley, de olho nos livros didáticos. Pai, vá lá e veja o que esse homem de Deus, esse pesquisador em relação a livros didáticos, tem denunciado. Vá no Escola Sem Partido e veja os absurdos que têm acontecido e que este blog e o professor Miguel Najib, o doutor Miguel Najib, têm denunciado e tentado aprovar como lei nos estados. E o site, o blog Proteger, do Dr. Guilherme Shelby. Saiba o que está acontecendo na infância do seu filho. As nossas crianças estão sendo sodomizadas. É verdade. Eu tenho responsabilidade sobre isso e você também. Agora, mais do que isso, existe ex-gay. E se você está sofrendo, se você está insatisfeito, se você entende que precisa de ajuda, você tem direito. Tem direito. Direito como cidadão de procurar ajuda. Vá ao Ministério Público e procure os seus direitos de receber tratamento psicológico para uma área de sofrimento psíquico da sua vida. A psicologia não é uma profissão para tratar do que escolhem que pode ser tratada. A psicologia existe para trabalhar e ajudar pessoas em sofrimento psíquico, independente da origem e da denominação deste sofrimento psíquico. Você não precisa. O pastor Joide disse, eu recebi ajuda. Saulo, você recebeu ajuda? Ajuda psicológica? Ah, ok. Vamos falar sobre isso também. Até deixando claro aqui, porque o que aconteceu, a homossexualidade na minha vida ela foi uma construção, ela veio da infância, foi levada para a minha adolescência, juventude e se concretizou na vida adulta, né? E deixar 12 anos de prática não foi fácil. Eu entrei em depressão, em sofrimento, as pessoas pensam que foi mágica, o Saulo olha onde ele está hoje, parece que foi muito fácil, não foi. Eu abri mão de boate, de bares, de pessoas, de amigos, deixei tudo lá para trás. Eu tive que abrir mão de muitas coisas. Então, assim, a caminhada levou anos para deixar a prática da homossexualidade, as ligações emocionais, foi muito difícil. Levou tempo. Então, as pessoas precisam entender
que leva-se tempo para mudar algo que estava ali construído há anos, né? Que é processo também. Exatamente, que é processo. E eu estava noivo, né, da Cláudia, hoje minha esposa, e ali o que aconteceu? Até então eu não havia procurado terapia, né? Porque eu fui recebendo ajuda, fui pegando, me agarrando onde eu conseguia, até que em um determinado momento a homossexualidade já tinha ficado para trás, né? Quanto mais eu caminhava, mais ela ficava para trás. Porém, acontecia alguns gatilhos. Que gatilho? Resumindo, se ela me convidasse para entrar na casa dela para tomar um café e ela estivesse sozinha, eu entrava em pânico. Eu pensava, ela vai fazer comigo aquilo que 20 anos atrás uma namorada fez, vai me abusar, vai tirar minha roupa, vai tentar, não vai conseguir. Eu surtava e eu ficava paralisado, não vou dar conta, vou terminar com ela. Aí eu tive que ser sincero com ela e dizer, olha, o que você falou me causou isso, acionou esse gatilho. Vamos procurar ajuda. Nesse momento, procuramos ajuda terapêutica, né? Neste caso, eu estive com a deusa durante 6 meses em terapia, onde eu cheguei para Deus e falei, olha, a minha vida está parando. Essa foi a minha história até aqui, mas eu preciso de ajuda. Então, independente da área, eu precisei de ajuda. Então, agora, imagina se eu precisasse ir no Ministério Público para pedir ajuda. Gente, isso é absurdo. Então, infelizmente, hoje isso acontece. É o que precisa ser feito. Então, ou seja, busquei ajuda para a minha saúde emocional, sim. Foram 6 meses, onde eu fui tratar várias questões da minha história, insegurança com relação ao meu posicionamento como homem. Foi tratado várias áreas, né, nesse ponto. Deixa eu fazer um parêntese, não sei se vocês vão concordar, mas aqui, uma coisa que eu observo é que o homossexual ele se relaciona com o mundo feminino como ele deveria se relacionar com o masculino. E ele se relaciona com o contrário da mesma forma. Então, o mundo masculino, ele é uma grande ameaça, ele é um gigante, porque ele se relacionou como deveria se relacionar com o mundo masculino, com o mundo feminino. Então, o objeto de desejo passa a ser o que é o objeto de desejo do mundo feminino. Com certeza. E dessa forma, se transforma essa insegurança que você fala, assim, entrar no universo masculino, talvez uma das grandes lutas, porque as pessoas, mas eu não consigo. Eu não consigo conversar como homem. É verdade. Eu não consigo estar numa roda de homem, porque a vida inteira eu estive em rodas com mulheres. Com mulheres. E isso vem o quê? Com a titia, com a mamãe, com a priminha, Com a as vizinha, com as amigas. É né? Aí você precisa desconstruir e aprender. Desconstruir tudo. E justamente é onde entra o trabalho do profissional. O seu caso, né, foi interessante que aqui estão 2 lados opostos. Os 2 vivenciaram o estado da homossexualidade, mas você toda a vida foi gay, mas eu decidi ser travesti, quer dizer, eu me transformei. Eu coloquei 4,5 litros de silicone no meu corpo, coloquei 380 ml de silicone no meu peito, eu era um protótipo de mulher, as pessoas olhavam para mim e muitas, né, não me identificavam como travesti, porque eu literalmente, né, parecia uma mulher. E para mim desconstruir tudo isso. Nossa! Entendeu? Anos, foram quase 20 anos. Agora imagina se você está numa realidade onde você precisa de ajuda e existe um conselho federal que diz não pode. Não pode, justamente. Então, o que você ia fazer? Aqueles peitos enormes que antes me dava prazer, começaram a me dar vergonha. Eu comecei a entrar em depressão dentro da igreja. E não era, as pessoas falavam assim, é coisa de demônio, é demônio. Não é demônio, eu sou emocional. É seu emocional. É a sua existência. Existência. Eu precisava me encontrar comigo. Eu entendi que aqueles peitos estavam me fazendo mal. Eu olhava para o meu corpo tava, me fazia mal. Aqueles quadris enormes me fazia mal. Não adiantava, podia vir ali expulsar demônio. Que demônio? Sabe, essa linguagem hoje, uma linguagem crentez que muitos usam, falam assim, não, capeta que tudo é capeta. Ah, não, porque quem é homossexual está com pombagira. Que pombagira? Entendeu? Efésios capítulo 2 diz que nós éramos por natureza filho da ira. O que eu precisava? Eu precisava encontrar uma profissional que me ajudasse naquele momento no conflito da minha alma. Eu precisava desconstruir aquilo que o mundo construiu. Eu precisava entender, eu não sou mulher, eu sou um homem, eu preciso agir como homem, eu tenho que tirar esse peito não me pertence, eu tenho que tirar esse quadril não me pertence, eu tenho que usar roupas femininas, de masculina, eu preciso sentar com perna aberta, eu preciso parar de desmunhecar, mas isso aí quem quer me ajudar?
uma profissional. Aí já pensou se eu precisasse me recorrer, sair correndo e ir atrás do Ministério Público e sair desesperado? Gente... Como é que seria? Se quando você identificou que existiam áreas ligadas às suas emoções, à sua psique, que precisavam de uma intervenção clínica e você não pudesse receber? Neste caso, eu posso dizer que eu não conseguiria me relacionar com uma mulher, não conseguiria me casar, estar casado, poderia até mesmo chegar ao extremo de desistir da minha vida, porque eu não dou conta, porque eu olhava para trás, não queria estar homossexual, eu olhava para frente, eu queria um futuro diferente, mas se eu não encontrasse essa possibilidade, eu poderia até mesmo desistir da minha vida, Deus. Eu falo isso. Sério, É muito sério. É muito sério. Então, ok. O que nós poderíamos dizer para as pessoas que estão do outro lado, que vão nos ver? Porque esse vídeo vai rodar o mundo. E eu estou dizendo isso em nome de Jesus. Amém. Porque existem pessoas que estão sofrendo, pensando em desistir da vida. Porque procuram ajuda profissional e os profissionais hoje estão proibidos de atendê-las. Isto é ilícito do ponto de vista do motivo da existência da profissão, do profissional que trata da área de saúde emocional. Então, o que você diria? O que você diria, Saulo? Alguém que procure vocês e diz, eu preciso de ajuda. Você vai poder ajudar como pastor, como alguém que viveu a experiência. E hoje, no ministério pastoral, você que tem tido isso como um chamado, como uma missão na vida, mas você sabe que não se resume à espiritualidade. E que nós somos psico, sociais e espirituais. E cada uma destas áreas precisam ser tratadas com as áreas da ciência corretamente. O que você diria para esta pessoa que sofre, que quer mudar, quer buscar ajuda, quer ressignificar esse padrão e se vê impedida, porque as pessoas se veem impedidas, por uma resolução? O que você daria de conselho? O que você daria de conselho para essa pessoa? O que eu posso dizer é o seguinte, uma parte de pessoas que têm me procurado, elas hoje comentam que elas têm receio de buscar ajuda psicológica, porque elas não querem estar homossexual ou bissexual, ou seja lá o que for, mas elas têm receio de buscar ajuda de um psicólogo. Por quê? Na mente delas está incutido o quê? O psicólogo não vai ajudar mais porque ele não tem como ajudar. E isso é uma grande mentira, que o psicólogo ele tem ferramentas para ajudar a ressignificar a vida das pessoas. A psicologia dá essas ferramentas para o profissional da psicologia. E eu digo para essas pessoas que buscam ajuda o seguinte, há esperança, há possibilidade de mudança sim. Essa possibilidade muitas vezes não é fácil, ela vai exigir de você, vai exigir abrir mão, como eu falei. Então, lute pela tua vida, lute pela sua sexualidade saudável, vá atrás, abra mão, porque essa possibilidade existe. E o Conselho Federal de Psicologia, o que acontece ali? Não espere o Conselho Federal fazer algo em seu favor. Se precisar, é o que foi falado aqui, vá no Ministério Público, porque um dos maiores interessados na sua mudança é você mesmo. Então, assim, lute pelo que você quer, porque eu precisei lutar para poder conseguir estar aqui hoje. Né? Então, acredite na mudança, nessa possibilidade. Eu diria que vá buscar ajuda. Eu também diria a mesma coisa, sabe, Saulo? Assim, as pessoas elas têm que ir mesmo correr atrás. Na verdade, até mesmo saber o profissional que essa pessoa vai procurar. Estudar, saber a vida desse profissional. Exatamente, importante. Porque isso, hoje, os psicólogos que estão sendo formados hoje, já estão formados com a mente dentro dessa ideologia, de que hoje tudo é relativo. Eu, por exemplo, indiquei um rapaz para uma psicóloga, se eu não me engano, ele é até aqui de Curitiba, se eu não me engano, eu só não estou enganado, mas eu creio que é quase 90% ele é daqui de Curitiba, e a própria profissional disse para ele, não, a sua sexualidade não tem problema nenhum, isso não vai interferir na sua vida espiritual, você pode vivenciar a sua sexualidade. Então, quer dizer, poxa, se um próprio profissional, né, disse isso para ele,
Então, hoje, os psicólogos que estão sendo formados hoje, eles já estão vindo com a mente totalmente cauterizada por esse mundo. Então, até o profissional que você for procurar, procure saber quem ele é, ou o que ela é, procura saber os princípios e se ela realmente vai poder te ajudar nessa área, porque senão, às vezes, o próprio psicólogo termina, né, ao invés de dar ajuda, incentivando mais a vivenciar o estado. Porque tem muitos profissionais, hoje psicólogos, que estão homossexuais, na verdade, que estão homossexuais e não souberam lidar nem com seus próprios conflitos. Estão dentro dos seus consultórios. Então, isso é muito sério. Então, tem que ser uma mulher séria, um homem sério, que lute verdadeiramente pelo benefício da família. Porque é a família. Eu sempre digo, olha, eu não sou preconceituoso, nós não odiamos os homossexuais, mas eu tenho convicção e certeza assim, que o projeto de Deus é a família. É a família. Então, você que está vivenciando o Estado, você que está com esse conflito na sua identidade, né, que você lute por o seu direito, assim como eu lutei, assim como Saulo lutou. Não é fácil, mas eu posso afirmar para você que é possível. Eu fui restaurado da minha identidade há 25 anos, 17 anos eu estou casado, muito bem casado, vivo a minha plenitude da heterossexualidade, não tenho problema na homossexualidade, e eu posso afirmar, né, que Deus, né, com a ajuda de um profissional, pode te ajudar 100%. Não desista, lute e que Deus vai te dar a vitória. Eu quero trazer uma outra coisa para que não haja distorção. Isso. Eu não estou falando aqui como psicólogo. Primeiro porque eu não preciso fazer vídeo para que ninguém me procurar no consultório, porque eu não preciso disso. Tá? Não preciso. A minha carreira, a minha vida profissional, ela é muito definida e já há muitos anos. E, por sinal, Deus tem dito que o tempo de vida é muito curto. O tempo de vida é muito curto. Na verdade, a minha angústia está pelo fato de estar numa profissão que não tem interesse nenhum de dizer para você é errado, é feio, é pecado. Não é isso. Mas dizer para as pessoas que estão sofrendo emocionalmente e que podem receber ajuda emocional e que estão sendo roubadas desse direito. Isso é muito sério. É você receber alguém que lhe procura, essa pessoa traz o seu sofrimento, traz a sua angústia, traz o seu estado psíquico e você simplesmente diz assim, olha, eu sinto muito, mas eu não posso te ajudar, porque eu não tenho permissão do meu conselho para fazer isso. Então você vai embora e viva como você conseguir viver. Se conseguir viver, ou então se mate. E o que é isso? Onde nós vamos parar? Então é necessariamente dizendo o seguinte, há pessoas que estão sofrendo, que querem ajuda e que estão ouvindo. Há muita gente dizendo que isso é certo, tem que ser, que tem que soltar, que tem que sair, tem que entrar, tem que armar, isso e aquilo. Não! Se você não está satisfeito com a sua condição de vida, você é cidadão e você tem direito pela Constituição de ser ajudado. Não se iniba, não se acolha, não se encolha disso. Porque todo sofrimento psíquico existe uma área da ciência pronta para ajudar. E você tem esse direito. Eu vou terminar esse vídeo dizendo o seguinte, não tem ninguém aqui brincando. Vocês me conhecem e sabem que eu não sou de brincar. Eu vou pedir o José Mauro para segurar o que a Edna tem na mão. Eu sinto muito, eu também. Eu vou chamar a Cláudia aqui e a Lelê. Eu vou dizer, estes dois homens, eu vou dizer algo muito legal assim, nós somos héteros, nós somos cristãos e nós somos conservadores e nós acreditamos na família como um projeto de Deus. E eis aqui o projeto de Deus que se tornou realidade, porque estas pessoas um dia saíram da vontade e entraram na decisão. Pastor Joy de Miranda, Edna e Pedrinho, Saulo Navarro, Cláudia, Lelê e Luana, minhas netas do coração. Oh, glória! Este é o projeto de Deus que nós vamos lutar para que nenhum movimento político destrua. E nós faremos isto
com a graça de Deus. Amém. Você fique com Deus e que isso possa fazer um tremendo reboliço na tua vida e te ajudar de alguma forma. Queridos, obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Agora a gente pode voltar. Ai. Não, agora a gente pode voltar.